A mamãe já tinha separado os pratos quando eu subia as escadas. Torrada com ovos fritos en overisia e a quantidade certa de molho picante ao lado. Ela costumava fazer isso quando eu estava no ensino médio, antes das aulas de soldagem pela manhã. Por um instante, deixei-me acreditar que aquilo significava algo. Vou ficar só 2 dias fora, disse, me sentando na cadeira em frente a ela. É só um contrato de manutenção na usina em Brookings, mas começo um novo emprego na segunda. Ela assentiu, mexendo o café devagar. Que ótimo, querido. Soou mais como um reflexo do que uma resposta. Os olhos dela não saíam do telefone ao lado, mesmo quando eu sorri. Sei que não é uma empresa grande como a Maroche, mas o salário é bom. Benefícios em tempo integral. Finalmente vou conseguir pagar o que ainda te devo. Ainda sem fazer contato visual, só um murmúrio distraído. Ela digitou algo e inclinou a tela do celular para longe de mim. Eu foquei nos meus ovos. Não deixa ficar estranho, pensei. Ela me deixava ficar quando eu precisava. Não precisava fazer isso. Quando me levantei para enxaguar o prato, ela finalmente olhou para cima e disse: dirige com cuidado. Vou, respondi. Ela beijou minha bochecha rápido demais e me deu um abraço lateral, como se estivéssemos atuando para alguém que não estava ali. Depois, voltou para o celular. O sol da manhã projetava sombras longas enquanto eu caminhava até o carro. Minha mochila fez barulho com o equipamento de soldagem. Coloquei-a no porta-malas como se estivesse guardando um novo começo. E, ao sair da garagem, olhei para trás uma vez e vi a cortina se mover. Apenas uma fresta. Apenas o suficiente. Virei na nossa rua por volta das 6h32, mais cedo do que o planejado. O trabalho terminou mais rápido do que esperava, e eu estava ansioso para me jogar na cama. Minhas mãos ainda cheiravam a aço quente e borracha queimada, aquele cheiro familiar de aterramento. Mas quando desacelerei em frente à casa, eu os vi. Sacos de lixo pretos. Dezenas deles alinhados ao longo da borda do gramado da frente. Alguns rasgados, derramando meias, suéteres, cadernos, até minhas luvas de soldagem na grama falhada perto do portão. Minha mochila estava em pé, como se tivesse sido jogada e caído torta. Meu monitor de videogame apoiado torto contra a caixa de correio, sem embalagem, exposto, logo além dos sacos. Minha mãe segurava o celular como se estivesse filmando uma demonstração de culinária. Ao lado dela, Noel estendia o braço em estilo selfie, mostrando aos seus seguidores toda a cena. Eu ouvi a voz dela antes mesmo de sair do carro. E aí está ela, de volta de mais uma viagem de negócios, ainda devendo 8.000 de aluguel. Olhem bem, pessoal. É assim que se parece a sensação de direito. Griffith andava de um lado para o outro, como um segurança sem lugar para ir. Quando me viu chegando, sorriu de lado, caminhou até um dos sacos e chutou com força, fazendo meus livros deslizarem pela terra. Finalmente murmurou. A parasita da família está fora para sempre. Abri a boca, mas nada saiu. Meu peito parecia que alguém tivesse desligado um interruptor e sugado todo o ar. Minha mãe levantou o celular e começou a narrar, com a voz polida e teatral. Calista Rain, 29 anos, morando no meu porão há meses como um parasita. Chega. Este é seu aviso de despejo. Público e permanente. Alguns vizinhos ficaram parados, congelados nas suas varandas. A senhora Valen, do outro lado da rua, segurava a coleira do cachorro com as 2 mãos, a expressão impossível de decifrar. O Sr. Linton filmava atrás de um arbusto. Ninguém se mexia. Ninguém dizia nada. Abaixei devagar, pegando o livro de capa dura que tinha deslizado da mochila. A capa estava amassada. Endireitei, deixei de lado e peguei o próximo item. Não chorei. Não gritei. Apenas continuei carregando o carro, peça por peça, enquanto a voz de Noel ecoava atrás de mim, narrando cada passo como se fosse seu trabalho. Fechei o porta-malas com cuidado e me virei uma última vez. Eles ainda filmavam, ainda sorrindo. Aproveitem o show, disse baixinho. Vocês vão ouvir falar de mim em breve. Acabei de fechar a porta traseira do carro quando ouvi a porta da varanda bater com força. Meu pai desceu os degraus marchando, rosto vermelho, maxilar tenso, e, sem dizer uma palavra,
jogou um molho de chaves em minha direção. Elas bateram no meu rosto com um baque surdo e caíram no cascalho. Leve suas tralhas e saia daqui, ele rosnou. Você não é mais nossa filha. Adultos de verdade não vivem às custas dos pais na sua idade. Pisquei, esfreguei a bochecha onde o metal tinha batido e me abaixei para pegar as chaves. Não hesitei, não na frente dele. Ele ficou ali, braços cruzados, esperando algum surto dramático. Noel posicionava a câmera para um ângulo melhor. Griff andava de um lado para o outro, sorrindo como se já tivesse ganho o jogo. Abri a porta do motorista, entrei e fechei com um silêncio intencional. Antes de ligar o motor, olhei pela janela para os três. Minha mãe com aquela indiferença ensaiada, Noel com seu desgosto fabricado, Griffin com sua crueldade treinada. Depois olhei para meu pai. Ele não desviou o olhar, mas algo brilhou, talvez confusão, quando eu também não desviei. Girei a chave, arranquei devagar e não olhei para trás. Dirigi sem rumo por um tempo. As ruas familiares do bairro se misturavam. Em algum momento, parei no estacionamento do mercado, faróis apagados, motor ligado, apenas sentada ali com as duas mãos no volante. Só me lembrei do envelope quando cheguei ao apartamento da Helena, a luz da varanda ainda acesa. Ele estava lá, no fundo da minha caixa de arquivos, há mais de um ano. Papel grosso, sem remetente, só meu nome na letra inconfundível do meu avô. Ele tinha me dado aquilo no hospital algumas semanas antes de falecer. Dissera: não abra, a não ser que as coisas fiquem ruins. Nunca pensei que precisaria, mas agora tudo dentro de mim dizia: abra. Coloquei minha bolsa de viagem no chão, puxei o envelope do bolso lateral e o apoiei sobre as minhas pernas. Lena fez chá e deixou na mesa ao meu lado, depois entrou no quarto dela sem fazer perguntas. Ela sabia que eu falaria quando estivesse pronta. Fiquei olhando para o envelope por um bom tempo antes de abrir. A aba se levantou limpa, como se tivesse esperado pacientemente todo esse tempo. Dentro, havia uma carta dobrada, vários documentos autenticados e um cartão de visita de um escritório de advocacia no centro. A carta era escrita em letra cursiva rápida. Calista, se você está lendo isto, significa que eles fizeram o que eu temia. Eu não consegui te proteger deles enquanto estava vivo, então faço isso agora. Coloquei parte da casa, a cabana no lago e o galpão no seu nome. Está tudo legal, tudo documentado. Você não deve nada a eles. Nem desculpas, nem silêncio, nem culpa. Isto é para quando eles esquecerem do seu valor? Vovô. A sala ficou embaçada. Minhas mãos tremiam, não de tristeza, mas de algo mais afiado, algo como clareza. Os documentos confirmavam tudo, um fundo fiduciário em vida. Meu nome estava listado ao lado das porcentagens: 40% da casa da família, 50% de uma cabana no lago no condado de Coles, 35% do prédio comercial onde o negócio do meu pai funcionava, na rua Riverdale. O cartão no final dizia: Arthur Dorsey, Direito Imobiliário e Sucessório. Na manhã seguinte, liguei. A recepcionista hesitou até eu mencionar o nome do meu avô, então me ofereceu um horário de última hora para a tarde. O escritório do Sr. Dorsey ficava em um antigo prédio de pedra perto da Universidade Móveis de Mogno, um relógio que fazia um tic-tac silencioso e paredes forradas de livros jurídicos. Ele me reconheceu imediatamente. Você costumava acompanhá-lo nas reuniões, disse ele. Sempre trazia aquele caderninho vermelho. Assenti. Ele analisou os documentos cuidadosamente, folheando com a precisão que só décadas de prática podem desenvolver. Quando levantou o olhar, a expressão era inescrutável, mas a voz firme. Está tudo válido. O fundo fiduciário foi finalizado antes do seu avô falecer. Eles não podem legalmente te remover, vender sem seu consentimento, ou alegar desconhecimento. Se eles têm cobrado aluguel ou feito empréstimos usando esses bens como garantia, podem estar com um problema maior do que imaginam. Me recostei na cadeira, com o coração ainda acelerado. Estou pronta para prosseguir, disse. Ele se inclinou um pouco para frente. Então vamos começar. A primeira mensagem chegou naquela noite. Noel, 20h47. Oi, espero que você não esteja brava. A live não foi para te envergonhar. Era só conteúdo. Você sabe como o algoritmo é. Não respondi.
De manhã, havia mais 12 mensagens, 2 chamadas perdidas da minha mãe e um voicemail do Griffin. Você está exagerando. Nem foi tão sério assim. Você sabe como ela é. Só volte e converse como adulto. Encaminhei tudo para o Sr. Dorsey. Ao meio-dia, o número do meu pai acendeu na tela. Pai, 13h14. Precisamos que você assine umas coisas. Sem drama, só papelada, sem explicações, sem desculpas, só instruções, como se eu fosse um funcionário que perdeu o prazo. O Sr. Dorsey respondeu em meu nome com um breve aviso formal de que toda comunicação futura deveria passar pelo escritório dele. Ele colocou em cópia o advogado da família. Desativei o aviso de leitura e deixei o silêncio fazer o trabalho. Passei as horas seguintes organizando as poucas coisas que tinha salvado. Lena havia liberado uma prateleira para mim, e empilhei meus livros ali menos da metade da minha coleção, mas o suficiente. Dobrei as roupas limpas, coloquei o monitor cuidadosamente ao lado da mesa e fiquei olhando para a amassadura na moldura. Então peguei uma caneta. Fazia anos que eu não mantinha um diário, mas naquela noite abri um caderno em branco e escrevi uma única frase. Eles só ouviram quando eu parei de explicar. Depois disso, as palavras fluíram com mais facilidade. Não era raiva, nem desejo de vingança, eram observações. O que vi nos olhos deles. O que não vi nos corações deles. O que eu havia confundido com segurança. O que eu jamais deixaria de enxergar novamente. Quando fechei o diário, meu celular ainda vibrava a cada poucos minutos áudios da Noel, a culpa passivo-agressiva do Griffin, a insistência do meu pai. Virei o telefone com a tela para baixo e deixei que continuasse zumbindo sobre o colchão. Eles eram barulhentos. Sempre tinham sido. Mas, dessa vez, meu silêncio dizia mais do que qualquer grito deles. 2 dias depois, o Sr. Dorsey ligou, a voz calma, mas firme. Terminamos de revisar o histórico de renda das propriedades. Seus pais e seu irmão têm cobrado aluguel pela cabana no lago e pelo prédio comercial, nada disso informado a você. Fechei os olhos. Quanto? Pouco mais de $50.000. 3 anos de pagamentos de inquilinos. A sua parte nem foi reconhecida, disse ele. Reconhecida, como se fosse um erro administrativo. Nós dois sabíamos que não era. No fim do dia, cartas registradas foram enviadas ao advogado da família detalhando o valor exato devido e minhas porcentagens de propriedade. O Sr. Dorsey também entrou em contato com os bancos envolvidos nos empréstimos comerciais atrelados ao prédio. Se eles aprovaram o financiamento sem a assinatura de todos os proprietários, também estavam em risco. O silêncio que veio depois era diferente desta vez. Não atônito. Não magoado. Calculista. 3 dias depois, Griffin apareceu no meu novo trabalho. Era uma tarde tranquila de terça-feira. Eu tinha acabado de bater o ponto para o almoço e estava indo em direção ao estacionamento dos fundos quando o vi encostado na lateral do meu carro, braços cruzados, celular na mão. Continuei andando, não parei. Calista, disse ele, com um tom casual demais, tem 1 minuto? Mantive as chaves firmes na mão. Ele deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. A gente precisa conversar. Olhei diretamente nos olhos dele. Você está invadindo propriedade privada. Saia da frente. Ele se inclinou, a voz baixa e tensa. Você está destruindo a família por causa de uma tecnicalidade. Esse dinheiro não era seu. Quer jogar esse jogo de advogado? Tudo bem, mas não vai acabar do jeito que você pensa. Não recuei. Afaste-se do meu carro. Alguns colegas apareceram na porta de saída. Um deles gritou meu nome. Griffin olhou para trás, depois deu um passo para longe, resmungando algo. Não vou repetir, falei, tirando o celular do bolso. Isso é assédio. Você precisa ir embora. Minutos depois, a segurança me encontrou na porta. Quando chegamos lá fora, ele já tinha ido embora. De volta ao escritório, registrei um relatório de incidente na recepção e enviei as imagens da câmera do estacionamento para o Sr. Dorsey. Ele respondeu em menos de 1 hora, registrado e arquivado, prosseguindo conforme combinado. Eles tinham feito o primeiro movimento. Agora eles iriam aprender como é jogar na defesa.
Eles vieram numa quinta-feira à noite, logo após o pôr do sol. Primeiro ouvia as batidas secas e impacientes, depois as vozes demais. Caminhei até a porta sem abri-la. A imagem da câmera de segurança no meu celular confirmou o que eu já suspeitava, todos os quatro. Minha mãe segurando um lenço de papel, meu pai, de braços cruzados e maxilar travado. Griffin encostado na parede, como se tudo aquilo fosse indigno dele. E Noel, de lado, metade olhando para a porta, metade rolando o feed no celular. Calista chamou minha mãe, a voz falhando: por favor, querida, a gente só quer conversar. Isso tudo saiu do controle. Meu pai deu um passo à frente. Abra a porta. Você está agindo como uma criança. Por trás deles, Griffin resmungou algo que não consegui ouvir. Noel não levantou os olhos. Não respondi de imediato. Queria que eles sentissem o desconforto. Que deixassem aquilo penetrar. Meu pai bateu novamente, mais forte dessa vez. Nós somos sua família. Você não pode simplesmente nos excluir por causa de papelada. Falei com clareza, alto bastante para o microfone captar. Toda comunicação futura passa pelo Sr. Dorsey. Vocês já foram informados disso. Houve uma pausa, como se não esperassem que eu fosse responder. A voz da minha mãe veio em seguida, mais fraca. Agora, vocês não precisam fazer isso. Podemos resolver apenas entre nós 5. Vamos apagar os vídeos. Vamos consertar tudo. Pela câmera, vi Noel dar uma olhada no celular e escondê-lo atrás das costas. Ela não estava ali para fazer as pazes. Estava ali para registrar imagens. Não vou discutir nada sem representação legal, eu disse. Se permanecerem aqui, vou acionar a segurança do prédio. O rosto do meu pai escureceu. Então agora você se esconde atrás de advogados. Você me disse que eu não era sua filha. Lembra? Griffin desviou o olhar. Noel começou a digitar alguma coisa. Minha mãe limpou as lágrimas, de repente sem nada mais para dizer. Eles ficaram ali por mais 1 minuto. Depois, saíram lentamente, sem dizer palavra. Assim que o corredor ficou vazio, tranquei a fechadura e abri o laptop. O Sr. Dorsey acabará de me enviar um novo arquivo marcado como rascunho inicial de negociação de acordo. A proposta chegou 2 dias depois. O advogado deles enviou um e-mail para o Sr. Dorsey oferecendo transferir para mim a propriedade total da cabana no lago, se eu concordasse em abrir mão de qualquer reivindicação sobre o aluguel atrasado ou a renda futura do prédio comercial. O Sr. Dorsey não hesitou. Rejeitamos. Escreveu de volta. E reiteramos nossos termos originais. A cabana valia menos de 1/3 do que me deviam. Eles acharam que eu cairia na isca, que aceitaria deixá-los escapar em troca de paz e de uma herança simbólica. Mas eu não estava interessada em símbolos. Eu queria reconhecimento. No dia seguinte, me encontrei com o Sr. Dorsey e deixei claro o que importava para mim: um plano formal de pagamento do aluguel atrasado, uma empresa de administração de imóveis terceirizada para cuidar de toda a renda futura e uma admissão por escrito de má conduta financeira. Eu quero isso por escrito, falei. E quero assinado. Ele assentiu uma vez. Então é isso que vamos exigir? Enquanto as negociações se arrastavam, as rachaduras começaram a aparecer. Noel perdeu mais de 5.000 seguidores em uma semana. Alguém do colégio me reconheceu na transmissão dela e começou a postar provas. Alguns patrocinadores a deixaram. Ela pagou o vídeo do despejo, mas a internet não esquece. O negócio do meu pai também sofreu. Descobriu-se que um dos clientes viu um trecho e decidiu não seguir com o projeto. Depois, um pedido de empréstimo foi barrado. Quando os bancos começaram a revisar os documentos de propriedade, o traste veio à tona. Minha mãe parou de mandar mensagens. Griffin enviou um e-mail irritado que o Sr. Dorsey encaminhou sem comentar. Noel tentou ligar 2 vezes. Eu não atendi. Quando o advogado deles finalmente respondeu, o tom tinha mudado. Menos agressivo, mais cauteloso. Eles concordaram com tudo: pagamentos mensais, supervisão de terceiros e um reconhecimento escrito assinado por todos os 4. Li o documento 2 vezes antes de assinar. No final, logo acima do meu nome, adicionei uma frase minha.
A verdade não é traição. É o que acontece quando a encenação termina. Enviei de volta e esperei. A parte final ainda não tinha acontecido. Eles ainda tinham mais uma coisa a fazer. O apartamento era pequeno, mas era meu. Um quarto, tábuas de piso irregulares e uma corrente de ar na janela da cozinha que assobiava quando o vento batia. Mas o contrato estava no meu nome, e o primeiro mês de aluguel saiu direto do meu salário no novo trabalho de soldadora. Sem espaço compartilhado, sem tempo emprestado, sem ninguém filmando na porta. 2 dias depois de me mudar, o envelope chegou um cheque. O primeiro pagamento do aluguel atrasado que me deviam veio com um clipe de papel, preso a um bilhete dobrado escrito com a caligrafia da minha mãe: esperamos que possamos deixar isso para trás e voltar a ser uma família. Com amor, mamãe. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Não porque me emocionou, mas justamente por não ter me emocionado. Não havia pedido de desculpas, nem reconhecimento, apenas a esperança de que eu esquecesse o que me custou para finalmente ser deixado em paz. Coloquei o cheque na gaveta. Não respondi. Naquela noite, enquanto desempacotava a última caixa, encontrei meu antigo HD externo. Conectei por hábito e comecei a passar pelos nomes das pastas trabalhos da faculdade, fotos, faturas até encontrar o vovô Wave. Apertei play. Oi, garoto, Se você está ouvindo isso, acho que já não estou mais por aqui. Mas quero que se lembre de uma coisa: você vai ficar bem. Mesmo que eles nunca peçam desculpas. Algumas pessoas só te valorizam quando podem te usar. E quando você para de permitir, chamam isso de traição. Deixe que chamem. Continue sendo você. Fiquei ali por um tempo, deixando a voz dele preencher o ambiente. Sem mais gritos. Sem mais silêncios usados como arma. Apenas o calor constante dele ecoando por uma caixa de som emprestada, num lugar que agora era só meu. Apertei a salvar, fiz backup do arquivo e coloquei o HD na gaveta, ao lado do